Olá, galera! Vamos à nossa aula de hoje, que é medida de tendência central e de dispersão. As medidas de tendência central são usadas para representar todos os números de uma lista, como a média das notas dos alunos, que representa todo o desempenho de um ano. Por outro lado, as medidas de dispersão são aplicadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à sua média. Nós iremos começar primeiramente falando das medidas de tendência central. Quem são elas? As medidas de tendência central são moda, média e mediana. A moda é o número que mais se repete em um conjunto. A mediana é o número que fica no centro do conjunto, caso seus elementos estejam organizados em ordem crescente ou decrescente. A média é a soma de todos os números de uma lista divididos pela quantidade de números que foi somada. Para entendermos melhor, nós iremos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo. Em uma sapataria, durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapatos: 33, 39, 36, 35, 37, 39, 36, 38, 36, 38 e 40. Qual o valor da moda mediana e a média dos números acima? Então vamos à resolução para a gente entender. Primeiro, antes de mais nada, nós temos que colocar em rol. Colocar em rol é colocar na ordem crescente ou decrescente. Eu geralmente uso a ordem crescente, mas tanto faz crescente ou decrescente, ok? Então colocamos os números na ordem, ficaram 33, 35, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 39 e 40. Veja que está na ordem crescente, do menor para o maior. Agora vamos calcular a moda. Então a moda é aquele número que mais se repete, que já dá para observar que é o número 36. Se você observar, o 36 tem 3 vezes, o 38 tem 2, o 39 tem 2, mas o que tem mais é o 36. Então a nossa moda é o número 36. Agora vamos calcular a mediana. A mediana é aquele valor que fica no centro, central, ok? Como nós temos aí 11 números, se você observar, se você contar aí direitinho, você vai observar que nós temos do 33 até o 40, nós temos 11 números. Então significa que a mediana vai ser aquele valor que está no meio, central. 5 números antes, 5 números depois, e ele está no meio, né? Se você observar, o 37 está no meio, né? Então, a mediana é o número 37. Isso porque se refere a uma quantidade de números ímpares. Se fosse pares, né, daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo para você entender como é que calcula a mediana se fosse uma quantidade de número par, já que não existe um número central. Né? Daqui a pouco nós falamos sobre ele. Então, a nossa mediana aí é 37. Agora vamos calcular a média. A média é o quê? A soma de tudo dividido pela quantidade, né? Então, vamos somar aí esses 11 números, do 33 até o 40, e vamos dividir por 11, porque são 11 números. Quando somamos aí tudo isso aí, né? Quando nós somamos todos esses números aí, você vai observar que ao somar esses 11 números e dividir por 11, nós teremos aí o valor de 407, que também vai dividir por 11. E dividindo 407 por 11, nós teremos aí a nossa média de 37. Então veja, a moda é o número que mais se repete, a mediana é aquele número central, aquele valor central, isso, claro, estando na ordem crescente ou decrescente, e a média é a soma de tudo dividido pela quantidade. Ok? Muito bem, vamos para o próximo exemplo, para a gente aí entender ainda melhor. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 21, 15, 17 e 21 clientes. Determine a moda mediana e a média da quantidade de clientes atendidos por esse gerente. Então vamos à nossa resolução para a gente calcular aí a nossa moda mediana, né, e também a média. Então primeiro a gente coloca em rol, né, na ordem crescente, então 15, 17, 21 e 21. Veja que está na ordem do menor para o maior. Calculando a nossa moda, a moda é aquele que mais se repete. Então, qual é o valor que mais está se repetindo aí? É o 21. Então, quem é a nossa moda? 21. Já a mediana é o valor central. Se eu disser, mas tem 4 valores aí, não tem um valor central.
Então, quando tem quantidades pares, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os dois valores que estão no centro, no caso aí o 17 e o 21, e tirar a média dele, dividir por 2. Então, vamos pegar o 17 e o 21, dividindo aí por 2, né? Nós teremos aí 17 com 21, 38, né? 38 dividido por 2, que dá 19. Então, veja que a nossa mediana é 19. Então, a gente tira a média dos dois valores centrais, ok? E calculando aí a média, vamos somar os 4 valores e dividir por 4. Né? Somando esses 4 valores aí, dividindo por 4, nós temos aí 15 mais 17 mais 21 dá 74. Dividido por 4, nós teremos aí a nossa média de 18,5. Mas além das medidas centrais, nós temos as medidas de dispersão, amplitude e desvio. Suponha que dois alunos tenham alcançado a mesma média na escola. A média é 7. As notas do primeiro aluno foram 8, 7, 7 e 6. Já as notas do segundo foram 4, 5, 9 e 10. Será possível determinar qual dos alunos teve o maior progresso a partir apenas de suas médias? Não. Porque a média ela vai dar um valor, né, médio ali, então os dois têm 7, mas não mostra muito como foram o desenvolvimento desses alunos. Então a resposta é não. É preciso saber todas as notas desses alunos para descobrir que o primeiro regrediu e o segundo teve um excelente desenvolvimento. É só você observar. O primeiro começou com nota 8, caiu para 6. Né? O segundo começou com 4, mas chegou a 10. Okay? Então veja que o segundo teve aí um desempenho bem melhor do que o primeiro. Ok? Então, pela média, nós não teríamos como saber isso. Também é possível determinar essa diferença por meio das medidas usadas para encontrar o grau de variação, nesse caso, das notas dos alunos. Para isso, podem ser usadas as medidas de dispersão, amplitude e desvio, variância e desvio padrão. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para a amplitude. O que é a amplitude? A amplitude de um conjunto em estatística é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor. Muito simples. É só subtrair o menor do maior. Em outras palavras, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o menor elemento do maior. Né? No exemplo dado acima, existem duas amplitudes a serem avaliadas, a do primeiro e a do segundo aluno. Vocês lembram que o primeiro aluno, né, ele tinha as notas 8, 7, 7 e 6, e a média é 7. E o segundo aluno, 4, 5, 9 e 10, e a média também 7. Né? Então, vamos calcular a amplitude do primeiro aluno. Okay? Então, qual foi a maior nota do primeiro aí? 8. E a menor, 6. Então, nós vamos subtrair 6 de 8. Então, nós teremos aí 8 menos 6, que é igual a 2. Então, a amplitude das notas do primeiro aluno é 2. Ok? Vamos calcular agora a amplitude do segundo. Que a maior nota é 10 e a menor é 4. Então, 10 menos 4, 6. Então, já deu para perceber que a amplitude do segundo aluno foi maior do que a do primeiro. Então, embora não seja possível determinar qual dos dois teve um melhor desempenho apenas por essas medidas 2 e 6, pois não é possível saber qual dos dois teve um aumento nas notas, esses resultados já dizem que a variação de nota do primeiro aluno foi muito menor do que a do segundo. Agora vamos calcular o desvio. O desvio é a diferença entre um dos números de um conjunto e a média desse conjunto. Portanto, cada um dos números de um conjunto tem um desvio, e esse resultado pode ser diferente para cada um desses elementos. Observe, por exemplo, o desvio das notas do primeiro aluno, sabendo que a sua média era 7. Lembram? Primeiro aluno, 8, 7, 7 e 6, e a média 7. Vamos calcular o desvio de cada nota. O desvio da primeira nota, que era a nota 8, menos a média, que é 7. 8 menos 7, então o primeiro desvio foi 1. Já a segunda nota, 7 menos a média, que era 7, 0. O desvio da terceira, 7 menos 7, também que era 7, que é 0. E a quarta nota, que era 6 menos 7, que dá menos 1. Né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Ok? Então, dá para perceber aí, né, que a primeira nota teve um desvio de 1, a segunda 0, a terceira 0 e a quarta de menos 1.
Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Se você gostou aí, não esquece de deixar aí o seu joinha, ok? Curta aí. E se você não está inscrito ainda em nosso canal, que você possa se inscrever no canal Aulas e Contos de Lenço. E bons estudos!